Pensa numa crítica pedida aqui. E que bom, porque eu gostei bastante de Bird Box, esse novo suspense da Netflix baseado em um livro de mesmo nome. Eu não li o livro, então eu não tenho como fazer comparações, dizer o que é igual ao livro, o que não é. Eu vou falar somente do filme nesse vídeo e essa é uma crítica com spoilers. Então já sabe, se você ainda não assistiu ao filme, pode parar nesse vídeo, abre a Netflix, assiste o filme, depois você volta aqui e continua a ver o vídeo. Fechou? Gostaria de dar início à minha crítica elogiando uma das coisas que eu mais gostei no filme, que é a linha do tempo. Essa forma de mostrar passado e presente intercalados, mostrando muito mais um passado explicativo, pra mim ficou muito bom. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de entender tudinho referente à história do filme que eu estou assistindo, então esse tipo de linha do tempo para pessoas que são como eu é ótimo. É uma curiosidade diferente, não é como nos filmes com uma linha do tempo linear em que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quem vai morrer. Você mostra como o mundo está atualmente e logo em seguida você vai mostrando como é que aconteceu, o que aconteceu para chegar até aquele estado. Você já sabe que aquelas pessoas vão morrer, mas você fica curioso para saber como elas vão morrer. Você sabe que a Mallory tem ali 2 crianças, mas você fica curioso para saber se são filhos dela mesmo ou de onde vieram aquelas crianças. É um tipo de interesse diferente e isso foi o que me puxou bastante. Por falar nas crianças, eu sou a única que no começo achou que ela ia ter gêmeos e não sabia, porque eu achei que aqueles 2 eram filhos dela. Eu demorei um pouquinho para me ligar que a menina era filha da Olímpia. Ainda falando sobre a linha do tempo, fazer dessa forma também para mim ficou perfeito, porque para mim, a parte menos interessante do filme era a parte dela com as crianças no rio. Então, dar mais foco ao passado foi essencial para manter a atenção das pessoas ao filme. A história em si eu achei super interessante. Eu sempre curti esse negócio de terra sendo invadida, seja em filme de ficção científica ou em filmes de terror. E aqui, o que são aqueles bichos, vou chamar de bichos mesmo, e de onde eles vieram não é algo que fica explicado. E isso é algo que geralmente me incomoda. Mas eu juro para vocês que em Bird Box isso não me incomodou tanto. Eu não senti tanto assim como eu sinto nos outros filmes a necessidade de saber o que são aqueles seres e de onde eles vieram. É lógico que eu fiquei curiosa, mas não saber não fez a história ficar menos interessante pra mim. Geralmente quando um filme acaba e eu não entendo uma parte assim essencial da história, eu fico muito puta. Não foi o caso aqui. Até porque também eu já fui assistir ao filme sabendo que eu ia terminar sem saber o que eram aqueles monstros. E eu achei que ia ficar bem chateada com isso, mas eu não fiquei. Porque o foco ali não é em resolver aquele mistério, em derrotar as criaturas ou fazer a Terra voltar a ser como ela era. O foco é simplesmente a sobrevivência e só. Ninguém ali tá tentando ir atrás de saber o que são aquelas criaturas, como é que mata elas. E é isso que me fez não sentir tanta necessidade de uma explicação em relação àqueles seres. O fato do foco do filme ser muito bem definido, que é, como eu disse, a sobrevivência dos personagens. A Sandra tá ótima, o elenco todo tá ótimo, mas infelizmente os outros personagens não ganham tanta profundidade no filme. Só a personagem da Sandra mesmo. Eu vi muita gente reclamando disso, mas eu não achei tão negativa assim. Eu gostaria sim de conhecer um pouco mais dos outros personagens, mas ali não tinha espaço para se aprofundar tanto na história deles. Porque além da história da invasão, do caos da Terra, ainda tinha a história dos conflitos internos da Mallory. Então, ou focava nos conflitos internos da Mallory, ou focava em aprofundar mais os outros personagens. Não tinha como fazer as duas coisas, que ia ficar informação demais e também ia prolongar demais o filme. Impossível não haver essa comparação. Então sim, o filme lembra Um Lugar Silencioso. Mas veja bem, eu disse lembra, porque de forma alguma supera o maravilhoso Um Lugar Silencioso, né? Eu digo isso principalmente pela questão da ambientação. Um Lugar Silencioso consegue nos ambientar muito mais naquele mundo do que Bird Box. E isso é muito óbvio, porque é muito mais fácil você trabalhar a ausência de som em um filme do que você trabalhar a ausência de imagem. Já que em Bird Box a gente está lidando com pessoas que não podem ver certas coisas. Imagina se toda vez que alguém tivesse vendado no filme a tela ficasse escura. Ia ser um saco, né? Isso não ia ajudar na ambientação, isso só ia deixar o filme chato. Ao contrário de Um Lugar Silencioso, que quando ficava aquele silêncio, isso só ajudava quem tá assistindo a sentir mais o que os personagens estavam sentindo. Eles até tentam fazer um pouco isso,
Às vezes, em algumas cenas, colocam como se fosse um pano, né, na frente da câmera pra falar como se fosse a venda da pessoa, com alguns feixes de luz. Mas isso não é em toda a cena. E pra mim, ficou ótimo dessa forma. A cena do carro também ficou bem legal, porque não era todo o tempo que a gente que estava assistindo conseguia ver o que tinha do lado de fora do carro. Mas às vezes a câmera mostrava um pouco, quando eles passavam em cima de algum corpo ou alguma coisa assim. Mas não era tudo que a gente via. Como, por exemplo, quando o bicho estava lá mexendo no carro, a gente não conseguia ver do lado de fora. Então a gente conseguia sentir um pouco mais o que os personagens estavam sentindo também nessa cena. Isso ficou bem legal. Foi bom, mas não foi tão bom quanto Um Lugar Silencioso. Desculpa, eu não consigo parar de comparar. Como nem tudo são flores, eis os pontos negativos do filme. O principal é algo que eu não consegui engolir de jeito nenhum. O fato das crianças e dos pássaros terem saído daquele rio perfeitamente bem depois do barco ter virado. Gente, o barco virou. O barco virou em um rio de correnteza fortíssima, perigosíssimo, cheio de pedras. Aquelas crianças com 5 anos de idade e os pássaros dentro de uma caixa de papelão, e todo mundo saiu bem do rio. Tu me explica isso? Isso foi algo que não me desceu. Infelizmente isso fez a nota do filme pra mim abaixar um pouquinho, porque eu não gosto dessa forçação de barra. Outro ponto negativo é a falta de explicação ou de continuação para certos assuntos, como por exemplo o casal que fugiu com o carro. O que aconteceu com eles? Isso é uma pergunta que todo mundo faz na internet. Ou o fato das pessoas loucas não serem afetadas pelos monstros. Ou se aquela gangue que invadia as casas, se eles eram loucos mesmo ou o quê. Porque tinha horas que eles não pareciam ser loucos. Um pouco, mas não loucos do tipo manicômio. Eu até tenho uma pequena teoria de por que os loucos não eram afetados. Eu acho que o bicho fazia você sentir e pensar a pior coisa possível pra você, e era isso que fazia você se suicidar. E a mente da pessoa doente não conseguia ter essa clareza de pensamentos, ou seja, ela não conseguia imaginar aquela cena mais forte pra ela a ponto de fazer ela querer se matar. Ou se via, ela não entendia o que estava se passando na cabeça dela. Então por isso talvez ela não conseguisse ser afetada. Pra mim era isso, mas deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha? Por que aquelas pessoas não eram afetadas pelos bichos / monstros? Os bichos em si eu achei muito foda, mas muito confusos também. Porque afinal, eles tinham ou não a intenção de fazer mal à humanidade? Quão poderosos eles eram? Eles conseguiam chamar e enganar as pessoas com vozes, eles conseguiam mexer algumas coisas, como naquela cena do carro, mas não conseguiam machucar humanos diretamente, a não ser que os humanos olhassem pra eles. E mesmo assim, eles faziam eles mesmos se matarem. Então, ao mesmo tempo que eu achei esses seres bem foda, eu achei eles bem confusos também. Eu não consegui definir exatamente qual era a intenção deles ali. E sim, isso me deu uma pequena frustrada. Por último, eu quero levantar aqui um questionamento com vocês. Eu quero muito que vocês me respondam nos comentários qual é a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham que aconteceria nesse caso que eu vou falar. Eu assisti o filme junto com meu namorado e no final, nós dois tivemos esse mesmo questionamento. O que aconteceria com os bebês se eles tivessem olhado para o monstro? Sabe naquela cena que aquele maluco tenta fazer todo mundo olhar? Todo mundo que tá dentro do quarto, depois que elas tiveram os bebês? O que teria acontecido com os bebês se eles tivessem olhado? O bebê ia tentar se matar? Como que ele ia fazer isso sem ter nem aprendido a engatinhar ainda? Ele ia ficar tentando até crescer e conseguir? Ou olhar para o monstro simplesmente não afetaria os bebês? Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. O que aconteceria com os bebês se eles tivessem olhado para os monstros? Caso não tenha ficado claro, eu gostei sim do filme. Tem alguns furos chatinhos, mas eu tô no time que gostou. A internet tá bem dividida, né? De gente que gostou e que não gostou. Eu tô do lado que gostou. Bird Box foi uma crítica muito pedida por vocês e eu adoro quando todos vocês me pedem crítica de um mesmo filme, porque aí eu consigo agradar vários de vocês de uma vez só. Então pode me mandar sugestões de filmes sim, pra fazer crítica aqui no canal, tanto aqui quanto lá no meu Instagram, que é @KateGinger. E se inscreve aqui, tá? Se você ainda não for inscrito. Beijinhos e até a próxima.